Dia 11 de agosto, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O que Jesus está lhe perguntando? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Marcos capítulo 6, versículo 38. O versículo que nós acabamos de ler nos lembra sobre o milagre da primeira multiplicação de pães. A Bíblia diz que havia mais de 5.000 homens que ouviram o discurso de Jesus. E depois que eles ficaram alguns dias seguindo a Jesus e ouvindo seus discursos, Jesus não quis despedi-los com fome. Eram 5.000 homens, aproximadamente, sem contar as mulheres e as crianças. Então, estima-se que a multidão que estava ali seguindo a Jesus era de cerca de 10.000 a 15.000 pessoas. E quando Jesus perguntou aos discípulos como alimentar aquela multidão, perguntou a eles o que eles tinham. Então, eles disseram que tinham 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos: o que vocês têm? O que vocês têm? O que vocês têm? Jesus fez a pergunta de maneira proposital, intencional, para que eles dissessem o pouco que tinham, pois em seguida ele já sabia muito bem que ele faria um grande milagre a partir do que eles tinham nas mãos. Então, a mensagem de hoje, quando diz o que Jesus está lhe perguntando, é uma mensagem que coloca em nossa mente o que você percebe que o Senhor tem questionado a respeito da sua vida. Você consegue perceber as perguntas que Jesus está fazendo para você nesse momento? Você vai pensar: eu não consigo ouvir a voz de Jesus. O que ele está dizendo? Como que eu escuto a voz de Jesus? Como que Jesus está falando comigo? Jesus fala com você no dia a dia. Quando você vê uma restrição, um limite, algo que você pergunta: por que que a minha vida é assim? Algo que você fala: bem que a minha vida podia ser melhor. Bem que eu podia resolver isso. Parece que Deus me abençoou aqui e ali, mas esqueceu de cuidar de mim nesse ponto. E é justamente naquele ponto que você sente falta, naquele ponto que você acha que Deus favoreceu o seu irmão, a sua irmã, o seu vizinho, a sua vizinha, mas esqueceu de você. É justamente nessa falta que você sente que o Senhor Jesus está perguntando: como você acha que eu posso resolver isso a você, para você? Você acha que eu esqueci de você? Você acha que eu abençoei o seu irmão, a sua irmã, e eu esqueci de você? Aqui, no milagre da multiplicação dos pães, havia aquela multidão. Os discípulos disseram, Jesus perguntou: o que vocês têm?
Eles disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. A Bíblia conta que um dos discípulos disse: o que é isso diante dessa multidão? E de repente você está dizendo: como é grande o meu problema, como é grande essa situação, como é difícil, é praticamente impossível resolver essa situação. Mas quando você se depara com isso, o Senhor está perguntando: você acha que eu esqueci de você? Você acha que eu não posso fazer? Você acha que realmente acabou, que o sonho não tem como ser resgatado? Você acha mesmo que essa dúvida que você carrega eu esqueci? Então, às vezes você pensa: o Senhor não está falando comigo, o Senhor está falando. Naquele limite, naquela restrição, naquela dúvida, naquele medo, naquilo que você pensa a respeito do futuro, será que vai dar ou não vai dar? O Senhor está perguntando: você acha que eu não posso fazer da mesma forma como eu operei o milagre da multiplicação dos pães? Os discípulos tinham apenas 5 pães e 2 peixes, a multidão era grande. Então, quando o Senhor nos coloca no limite para ficarmos pensando a respeito de uma situação, de uma circunstância, Ele está dizendo: ei, eu sei o que eu estou fazendo. Eu ainda continuo sendo Deus. Eu ainda sei o que fazer. Então, o que Jesus está lhe perguntando? Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Quando você viaja para uma cidade que não conhece e não consegue achar o lugar que vai visitar, é comum perguntar e pedir informações a outras pessoas. Toda vez que fazemos perguntas, é porque queremos aprender ou conhecer algo. Toda vez que você pergunta para Deus: será que o Senhor esqueceu de mim? Toda vez que você se depara com uma situação que você tem medo e você pergunta: como que eu resolvo isso? Quando fazemos perguntas, queremos entender, queremos aprender, queremos resolver. Quando fazemos perguntas, estamos querendo sair de uma situação que está ali à nossa frente. Então, toda vez que fazemos perguntas, é porque queremos aprender ou conhecer algo. Com o Senhor, é completamente diferente. Sempre que o nosso Senhor Jesus faz uma pergunta, é porque Ele quer nos ensinar algo. Suas perguntas eram formuladas de forma que, ao responder, a pessoa questionada aprendia e era transformada de dentro para fora. Jesus, ao contrário de nós, quando Ele coloca um problema, um desafio, e Ele nos faz aquela pergunta, Ele já sabe a resposta. Quando Jesus perguntou para os discípulos: quantos pães vocês têm? Jesus queria que eles respondessem: nós só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus queria que eles percebessem: nós temos o nosso limite, mas Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Então, quando Jesus faz uma pergunta para mim, para você, Ele já sabe o que vai fazer. A pergunta vem para que nós sejamos transformados. Os discípulos, quando viram o milagre de Jesus, ficaram impressionados. Disseram: nossa, nós tínhamos 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia fala que depois que eles alimentaram toda aquela multidão, houve sobra de 12 cestos. Um cesto para cada um dos 12 discípulos. Jesus queria ensinar a eles: não tenham medo. Quando vocês não derem conta de resolver um problema,
Coloquem nas minhas mãos, porque eu tenho a resposta, eu tenho a direção. Jesus queria ensinar isso a eles. Por isso a pergunta: vocês estão vendo a multidão. O que vocês têm? Não olhem para a multidão. Não olhem para o pouco que têm. Coloquem o que têm nas minhas mãos e eu sei o que eu vou fazer. Se hoje você tem pouco na sua mão, se hoje você sente que tem pouca paciência, está faltando um pouco de amor, está faltando alguma provisão, coloque o pouco que você tem nas mãos de Jesus e Ele pode multiplicar e responder com grande surpresa para você. E Jesus quer fazer isso para que você seja transformado de dentro para fora. Que dentro de você cresça a fé e que você consiga ver adiante, o poder que Ele tem e a alegria que Ele tem de abençoar a sua vida. Prosseguindo aqui, isso acontece porque as perguntas feitas por Jesus, ao serem respondidas, revelavam o mais íntimo da pessoa a qual o questionamento era dirigido, como se um espelho fosse colocado diante dela. Então, quando Jesus faz uma pergunta, ele está colocando um espelho diante de nós. Um espelho que revela o nosso coração, que muitas vezes revela a nossa dúvida, o nosso medo, a dificuldade que temos de confiar totalmente em Jesus. Quando Jesus perguntou o que vocês têm, um dos discípulos disse: temos 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? O que é isso diante dessa multidão? Então, quando Jesus fez a pergunta, revelou-se como um espelho o que estava no coração daquele discípulo. Isso não é nada. Não tem como alimentar essa multidão, não tem. Mas depois que o milagre aconteceu, certamente aquele discípulo, quando recebeu o seu cesto de sobras, ficou impressionado. Então, quando Jesus faz uma pergunta, quando respondemos à pergunta, revelamos aquilo que temos no nosso coração. Revelamos: Jesus, não dá, eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais amor, acabou a minha fé. Eu não consigo me ver passando por essa onda que agora veio na minha vida. Eu não vejo resposta, eu não vejo saída. Quando uma situação bate à nossa frente, Jesus está perguntando: e agora, meu filho e minha filha, você acredita em mim? Você acredita que eu posso passar com você? Você acredita que com o pouco que você tem eu posso multiplicar e fazer o inimaginável? O que você não acredita, o que você pensa que é impossível? Quando Jesus faz uma pergunta, colocando um desafio à nossa frente, ele quer revelar como espelho que está escondido em nosso coração. Porque às vezes nós pensamos que estamos fortes, que realmente cremos nele, mas realmente cremos e acreditamos mesmo nele? Prosseguindo aqui, reflita então sobre o que Jesus tem perguntado a você hoje. Esteja sensível aos questionamentos do Espírito Santo. Ele faz perguntas todas as vezes que você toma decisões equivocadas, reprogramando a rota que ele mapeou para você e guindando com a pergunta certa ao caminho certo. Você percebe o coração pulsando com uma pergunta: por que você fez isso? Você percebe o seu coração questionando, inquietando:
por que você fez isso para essa pessoa. Você ouve o coração batendo e dizendo: ei, perdoa. Ei, desperta, confia em mim. Eu ainda sou o seu Deus, eu ainda sei o que você precisa. Então, ouça o Espírito Santo dizendo a você. Reprograme o caminho, a rota. Corte relacionamentos que não têm mais que estar perto de você. Saia das rodas da fofoca, da mentira, daquilo que é ruim e é mal para a sua vida. Reprograme a sua rota, escute quando o Espírito Santo diz: ei, você acha certo andar com essa pessoa? Você acha bom continuar vivendo essa vida preso à pornografia, à bebida, à inveja, à mentira? Você não acha que está na hora de mudar a rota, de seguir um novo caminho comigo? Escute o que o Espírito Santo está dizendo no seu coração. Ele quer guindar você para que você esteja no caminho certo. Prosseguindo aqui, certa vez eu ouvi a seguinte frase: não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. As perguntas. Com isso, percebo que Deus faz conosco assim como um sábio faria com seu discípulo. Sendo ele mestre, quer nos ensinar a vencer, conquistar e superar os desafios da vida e invariavelmente ver o que não conseguimos enxergar de início. 5 pães e 2 peixes. Foi a resposta dos discípulos depois de buscarem a resposta à pergunta do Mestre. O que Jesus quer saber de você hoje? O mais importante não é o que me acontece, mas como eu reajo a isso. Tem coisas que ocorrem em nossa vida que nos revelam limite, que nos revelam dificuldade, que nos revelam barreira. Muitas vezes o pecado é uma barreira, é um limite que não conseguimos transpor, não conseguimos passar. Mas o mais importante não é o que me acontece. Não é que a tentação veio na minha frente, mas como eu reajo a isso, o que eu faço quando a tentação bate na minha frente. Como você reage diante da dúvida? Como você reage diante do medo? Como você reage diante da impaciência? Como você reage diante de uma situação provocativa? Com ira? Se entregando? Se deixando levar pela pornografia? Pela mentira? Pela ira? Pela fofoca? Pela dúvida? Pela murmuração? Os discípulos podiam dizer: meu Deus, 5 pães e 2 peixes para essa multidão, isso não é nada. Um dos discípulos disse isso. Meu Deus, o problema é muito grande. Não tem como alimentar essa multidão, não tem resposta, acabou para nós. O mais importante não é o que me acontece, não é a multidão que aparece, não é o tamanho do problema que vem à sua frente, mas como eu reajo a isso. Jesus fez aquela pergunta para mostrar a eles
Não importa qual o tamanho do problema, não importa qual o tamanho da dificuldade. Creiam em mim. Se é pequena a tua força, diante da tentação da pornografia, ore a mim. Senhor, eu não quero mais isso. É difícil a bebida? Diga, Senhor, me socorre. É o cigarro? É a droga? É o medo da conta que vence daqui a alguns dias? Senhor, toma essa conta. O Senhor é Deus que traz a provisão. O Senhor é Deus que trouxe a multiplicação. É o filho? É a filha que de repente você pensa, não tem mais saída. Senhor, toma meu filho na sua mão. O Senhor pode libertar, transformar, restaurar, curar. Toma meu casamento na tua mão, Senhor. O mais importante não é o que me acontece, mas como eu reajo a isso. O mais importante é que você pegue essa tentação, esse desafio, essa tribulação e diga: Deus, me socorre. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. A força que eu tenho agora é pequena, é muito pouca. Mas diante dessa multidão, desse tamanho, desse problema que está à minha frente, eu sei que o Senhor continua sendo Deus. O Senhor ainda é Deus. O Senhor ainda resolve. O Senhor ainda responde. O Senhor ainda é Deus, que faz o milagre da multiplicação, multiplicação da força para derrotar a pornografia, a bebida, a fofoca, a mentira, as más companhias, a ira, a impaciência, para vencer esse desafio no meu casamento, removendo o desentendimento, tirando o conflito e a contenda com os filhos e removendo e libertando aquele e aquela que parece que não tem mais libertação. O pouco, os 5 pães e os 2 peixes, o pouco colocado diante do Senhor, se multiplica e dissipa as trevas e a multidão das nuvens, a multidão dos problemas, a multidão dos pecados que você pensa não tem saída, eu não tenho como vencer isso. Mas o Senhor pergunta a você: o que você não consegue resolver e acha que é uma multidão de problemas que você pensa que não tem saída, não tem resposta, não tem solução? O que é que você vê à sua frente que você pensa não tem saída? Coloque o pouco que você tem na minha mão, porque eu ainda sou Deus. Hoje é o dia 223 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 96. E a palavra-chave de hoje é aprender. O Senhor, no meio das perguntas que põe diante de você, quer que você aprenda que Ele continua sendo Deus. Ele ainda é Deus. Ele sabe sempre a resposta, Ele tem a saída, Ele tem a solução. Que você coloque o que tem na sua mão, os 5 pães e os 2 peixes que você tem, coloque nas mãos do Senhor. Ele tem poder de multiplicar e resolver toda e qualquer situação, ainda que a multidão de problemas seja grande, e Ele tem a solução, a saída, a direção, a resposta, aquilo que você precisa. Busque nele, porque Ele continua sendo Deus. Então, o que Jesus está perguntando a você hoje? Qual a resposta que você precisa dar a Ele hoje? Exerça sua fé. Não importa o tamanho do seu problema, importa como você reage diante dele.
Vamos ler o Salmo 96. O Salmo 96 nos diz: cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor, todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor, todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Digam em todas as nações: o Senhor é Rei. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, ele governará os povos do mundo. Um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Deus. A Bíblia nos revela que Deus enviou Jesus para que Jesus, como nosso irmão mais velho, entregasse a sua vida na cruz. E ao entregar a sua vida na cruz, derramando o seu sangue, o sangue dele nos limpa de todo o pecado. Então aqui na tela você vê a oração de confissão. Com essa oração você confessa. Você confessa que tem pecados e reconhece: eu preciso de Jesus para receber o perdão dos pecados, para chegar até Deus como meu Pai. Então, se você ainda não fez essa oração de entrega da sua vida para Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o perdão dos pecados e Deus dá para você o Espírito Santo, que é a presença dele mesmo, para viver em sua vida, para acompanhar a sua vida nessa terra até que você chegue ao céu. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade que está na terra e que nos acompanha como filhos de Deus. Quando você faz essa oração, você recebe o perdão dos pecados, recebe o Espírito Santo e tem o seu nome registrado no céu em um livro chamado Livro da Vida, onde estão os nomes dos filhos de Deus. E nós oramos em nome de Jesus e dizemos amém, que significa que assim seja, confirmando que você quer que assim seja, que a sua vida seja de Jesus, que você tenha o Espírito Santo, que é a presença de Deus para até a eternidade, e que o seu nome esteja escrito no céu e que você esteja no hall, na lista dos filhos de Deus. Então, se você ainda não fez essa oração, faça essa oração de confissão comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém.
procure uma igreja que prega que somente Jesus é aquele que perdoa pecados e recebe as nossas orações. Você não precisa de nenhum santo, imagem, ídolo, como nós lemos no Salmo 96. Só o Senhor é Deus. Louvem a Ele. Cantem um novo cântico a Ele. Cantem um novo cântico somente a Ele. Ele é o Senhor. E dê glória ao Pai, porque Ele é nosso Pai. Ao Filho, porque Ele é nosso irmão mais velho, desceu do céu, morreu em nosso lugar, nos dando a salvação dos nossos pecados e abrindo caminho ao céu. E ao Espírito Santo que nos acompanha, nos ajudando, nos guiando, nos orientando em todo o tempo. Amém. Que o seu dia seja maravilhoso, cheio de bênçãos e repleto das respostas e vitórias de Deus. Sempre e sempre, sempre. Amém.